Nossa live hoje quase, né? Na virada realmente do dia, né? Meu povo, cheio de compromisso hoje, muitas coisas acontecendo, glória a Deus por isso. Mas vamos para a nossa live e para a palavra de Deus e já declarando um tempo glorioso do Senhor. Já pedindo o Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria para estarmos na presença dele. Nós vamos hoje para a leitura de 1 Reis 14, né? Onde Deus fala o quê? Não importa o disfarce, Deus sempre vê a verdade. Nós estamos aqui no capítulo que Deus vê o que ninguém viu. O filho de Jeroboão fica doente e a esposa disfarçada vai consultar profetas, o profeta Aías, né? E Deus revela tudo ao profeta e a profecia anuncia juízo sobre a casa de Jeroboão, isso por causa da idolatria, né? Então vem um reinado de Roboão em Judá, marcado pelo pecado e o afastamento também aqui. Então já vamos para a palavra de Deus, para que o Senhor fale conosco, o Espírito Santo de Deus traz discernimento e sabedoria para que possamos adentrar nessa tua palavra, sentir a tua presença. E diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não reconheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou a mim, e eu seria rei sobre esse povo. E leva contigo 10 pães, bolos e botijas de mel, e vai a ele. E ele te declarará que há de suceder este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos, e por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o filho, porque está doente. Assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra pessoa. Então o profeta já recebeu a revelação, né, gente, aqui. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando pela porta, disse-lhes: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: portanto te levantei no meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino da casa de Davi e dei a ti, e tu não foste como o meu servo Davi. Guardou os meus mandamentos e andou após a mim com todo o coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que antes de ti, e foste e fizeste outros deuses à imagem de fundição, e provocar-me a ira, e lançaste por trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei Jeroboão, todo homem, até o menino, tanto escravo, livre de Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, e até que todo se acabe. Quem morrer do Jeroboão na cidade dos cães comerão, e morrer no campo das aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando nos pés da cidade. O menino morrerá, e todo Israel pranteará e sepultará, porque Jeroboão, só este entrará no sepultura. Portanto, se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel e destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu, há de ser já? Também o Senhor ferirá Israel como agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, espalhará além do rio, porquanto fizeram isso aos ídolos, provocando o Senhor a ira. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou, e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e foi, e chegou a Tisa. Chegando a ele, a limiar da porta, morreu o menino, e sepultaram todo Israel e pranteou, conforme a palavra do Senhor, que diz pelo ministério do servo Aías, o profeta: quanto mais os atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou. Eis que está escrito no livro de Crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos, dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar.
E aí, em Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou Jerusalém, na cidade do Senhor, escolhida das tribos de Israel, para pôr ali o teu nome. E era o nome da tribo da mãe Naamã, a Amonita. E fez Judá o que era mau aos olhos do Senhor. Então, Jeroboão e Judá também, aos maus olhos do Senhor, como o pecado cometeram, provocaram nos zelos, mais do que todos os pais fizeram, porque também eles edificaram altos, estátuas e imagens a Será, sobre todo o alto do outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também os sodomitas na terra e fizeram conforme a todas as abominações dos povos do Senhor. Tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Jeroboão, Isaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e o tesouro da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro de Salomão tinha feito, e o lugar deles fez o rei Roboão, escudos de cobre, entregou nas mãos do chefe da guarda, guardaram a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas levavam e depois tornavam a câmara de guarda. Quanto mais os atos de Roboão, tudo que tinha feito, portanto, não o que está escrito no livro de Crônicas aos reis de Judá. E houve guerra em Roboão e Jeroboão todos os seus dias, quer dizer, Judá e Israel, né? E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado a seus pais na cidade de Davi. Era o nome da cidade de Naamã, Amonita, e Abiás, seu filho, reinou no seu lugar. Então você vê aqui que não tem bênção, né? A idolatria tira o povo de Deus das promessas deles, né? E é onde eles se perdem, onde eles deixam de viver a glória do Senhor, né? E aí olha que interessante que a gente tira de aprendizado dessa palavra. Primeiro, Deus conhece a verdade por trás das aparências. Não adianta fingir a espiritualidade. Deus vê a intenção, o coração, né? Deus vê o que fazemos e por que fazemos. Ele vê a intenção do nosso coração. Segundo, o pecado traz consequências. Jeroboão percebeu oportunidades, mas ficou no erro. Juízo sobre a família aqui, né? Então, Deus perdoa o arrependimento, mas as escolhas erradas ainda trazem consequências. Então, Deus perdoa, Deus tem misericórdia, mas as consequências dos nossos atos sempre vão existir, né? Terceiro, a liderança espiritual influencia gerações. O pecado de Jeroboão contaminou a nação. Todas as decisões impactaram as famílias e filhos de pessoas ao seu redor. Então, guarda o teu coração. Deus vê o seu coração. Guarda o teu coração. Deus vê o seu coração. Guarda o teu coração. Deus vê o seu coração. Amém? Então, não importa o desfaz, porque Deus sempre vê a verdade. Então, trabalhe com a verdade, traga a verdade, porque quando nós trazemos a verdade, nós recebemos uma bênção do Senhor. Nós estamos debaixo da proteção da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele te guarde, te proteja. Que a presença do Senhor se faça presente na sua vida todos os dias. E que Deus te abençoe. Fica com Jesus.